Bom, e vamos então falar do que está acontecendo agora lá no Supremo, porque sem essa discussão da ADC, né, o Supremo julga hoje os pedidos de habeas corpus do deputado afastado Paulo Maluf e do ex-ministro Antônio Palocci. A corte resolveu se debruçar, né, primeiro sobre o caso do ex-petista. Mas antes disso, os magistrados discutiram se esse tipo de recurso, o habeas corpus, deve ou não ser levado ao plenário. Normalmente ele é julgado nas turmas. Após um longo debate, o Supremo decidiu por 9-2 que o HC de Palocci deve ser julgado por todos os ministros. Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio foram os votos vencidos. Palocci está preso, né, preventivamente em Curitiba desde setembro de 2016. Ele ainda não foi condenado em segunda instância. O relator do caso, o ministro Fachin, já se posicionou contra o pedido do Palocci. Alexandre de Moraes, é isso, né, Bob? Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e o Barroso seguiram o Fachin, é isso? Então tá 5-0, é isso? Patrick. Oi, Andreasa, 5-0 e parece que o Toffoli vota agora, né? Pois é, porque é isso. Eles estão examinando a segunda preliminar. A primeira foi essa, a que você fez referência, sobre se o relator, né, e no caso especificamente o Fachin, mas de modo geral, se o relator pode levar ao plenário discricionariamente, quer dizer, a seu bel prazer, um habeas corpus. E o regimento do Supremo, isso foi longamente discutido e está pacificado, deixa claro que sim, que pode. Os dois votos contrários, do Lewandowski e do Marco Aurélio, sobretudo do Marco Aurélio, foi expressamente uma provocação ao Fachin, né? Embora não citado, porque continha a ideia de que o Fachin usaria malandramente esse regimento do Supremo para levar ao plenário as ações que ele julgava que perderia na turma. Então seria uma espécie de malandragem. Acho que vou perder na turma, levo para o plenário. Foi mais ou menos isso. Mas, de fato, malandro ou não, ele tem o direito garantido pelo regimento. Essa foi a primeira preliminar. A segunda, eles estão examinando agora, ainda sobre se o Supremo conhece, ou seja, se o Supremo poderá vir a julgar, aí sim, o mérito desse habeas corpus. Estão, portanto, na preliminar de conhecimento, por hora, 5-0 a favor do não conhecimento, ou seja, que nem se entre no mérito, vota agora o glorioso Dias Toffoli. Se votar pelo não conhecimento, o Palocci continua com prisão preventiva há 1 ano e 8 meses. Então tá 5-0, Vera. 5-0 nessa preliminar, que é sobre o cabimento do habeas corpus na atual situação específica do Palocci. E aí o ministro Roberto Barroso aproveitou para fazer uma discussão sobre a profusão de HCs que chega ao Supremo. Ele diz que é humanamente impossível julgar tantos habeas corpus, que os ministros passam vergonha quando vão ao exterior e dizem o número de habeas corpus que eles julgam anualmente, uma coisa como 100 mil, que as pessoas acham que eles se enganaram e falam, não, por favor. E aí ele falou os números das outras cortes do mundo, realmente é uma coisa totalmente discrepante, algo como 10 durante 1 ano, alguma coisa assim, Patrick. Então, ele aproveitou a discussão para dizer que o Supremo tem que reordenar essa questão, fazer aí uma revisão do seu regimento, fazer uma revisão da legislação para que se discuta tudo isso. Eu achei engraçado e digno de nota que o advogado do Palocci, ao elencar as razões pelas quais ele deveria ser beneficiado com o HC, evocou o caso do Zé Dirceu. Os dois eram como cão e gato quando no governo Lula. Se digladiavam para ver quem tinha mais poder, quem era o primeiro-ministro de fato ali do governo, e agora estão hermanados nessa situação bizarra, como diz. Ô Vera. Diga. O Toffoli divergiu, tá? Abriu a divergência. Ele aceitou o recebimento do habeas corpus. Então deu o primeiro voto contrário aí. A Carmen deve desempatar de novo. Vamos repetir o placar. Vai, Madu. Não, só para lembrar que eles vivem a mesma situação, mas em circunstâncias diferentes, né, Vera? Porque é o que me consta, o nosso queridíssimo José Dirceu usufrui de
prisão domiciliar, que ele evidentemente transgride, né, porque vai para a roda de samba, vai para ali, vai para acolá, em Brasília, com a sua linda pulseira eletrônica. Cara, eu nem sei mais se ele usa ou não. Ele não está de tornozeleira. Do Palocci que está lá. Ele saiu sem tornozeleira. Não está, né? Não tinha. Não tinha a numeração dele, eu acho. Ele é canela grossa, né? Canela muito grossa. Então, o Palocci, que está lá, podia bem tomar um banho de sol com o Lula, porque isso eu pagava para ver. Depois das declarações do Palocci no ano passado, eu gostaria muito de assistir um banho de sol do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o seu ex-ministro, né, da Fazenda, o braço praticamente direito, né, como foi também o Zé Dirceu, Antônio Palocci, né, que entregou a rapadura toda, né? Vai sair faísca lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro. De Curitiba. Agora, só para mostrar, né, hoje nós estamos na quarta-feira, Lula foi preso no domingo, né, na noite de sábado para domingo. O Brasil continua tranquilamente, só tem meia dúzia de bagunceiros lá juntando lixo, incomodando a vizinhança lá da Polícia Federal. Em Curitiba, o Brasil está normal, funciona perfeitamente. Só um aviso aos navegantes. E a gente vai falar já. Ô, Madu, Patrick. Oi, Andreasa, claro, vai lá. Deixa eu só fazer uma observação importante sobre se por acaso esse habeas corpus for acolhido, ou seja, eles forem tratar do mérito, tratarão de uma questão muito específica, que tem a ver com a ordem do dia. Só para situar o nosso ouvinte, o Antônio Palocci foi condenado pelo Sérgio Moro a 12 anos de cadeia. Ele é condenado em primeira instância. Isso. A prisão dele, portanto, é preventiva. Ele não foi condenado em segunda instância e não entrou, portanto, na discussão da jurisprudência que é o tema diário aqui, cotidiano, em relação ao Lula. Então eles vão ter que enfrentar, se há condições, os ministros do Supremo, para se manter essa prisão preventiva do Antônio Palocci, nesse caso negando o habeas corpus. Eles vão ter que discutir se ele fere o Código Penal, o artigo 312, né? Então, é uma discussão interessante, mas eu imagino que a gente vai falar sobre o caso do Maluf na sequência. O caso do Maluf Exato. É o mais importante. É isso aí. Então vamos... só para dizer, o que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, alegou ao defender que ele continue preso, o Palocci, é que não cessaram as razões que levaram à sua preventiva. Portanto, não caberia nem essa discussão pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ainda teria instâncias inferiores a serem exploradas pela defesa do Palocci. E o Andreasa falou há pouco do Dias Toffoli, né? E a discussão agora em torno do HC do Paulo Maluf é mais delicada mesmo, né? Isso porque o plenário do Supremo decidirá também, daqui a pouquinho, né, se mantém ou não a sentença do ministro Dias Toffoli, que recebeu, né, um habeas corpus impetrado pela defesa de Maluf, contrariando a decisão transitada em julgado do colega Edson Fachin. O que a corte vai decidir, portanto, é se um ministro pode cassar a decisão do outro, né? O tema divide o tribunal. Uma ala acha que o recurso levará à autofagia do Supremo, a outra vê o dispositivo como uma via rápida, né, para levar decisões polêmicas ao plenário, reparando eventuais processos. O que você acha dessa questão? Começa com você então, Andreasa, vai lá. É o seguinte, o Maluf... eu tomei notas aqui porque realmente essa é uma situação muito complexa. O Maluf foi condenado em última instância pela primeira turma do Supremo. Havia um voto divergente. Portanto, graças ao Celso de Mello e ao Roberto Barroso, Maluf teria direito aos tais embargos infringentes. O Fachin não reconheceu esse direito e condenou monocraticamente, como a súmula 606 do Supremo autorizava, condenou monocraticamente o nosso amigo do Madureira, Paulo Maluf, à prisão. Ponto. O Toffoli concedeu habeas corpus ao Paulo Maluf contra o entendimento dessa mesma súmula, né, da interpretação dessa súmula, de que não poderia fazer o que fez, contrariando a decisão monocrática do relator.
Essa é a questão preliminar que eles vão ter que enfrentar antes de entrar no mérito do habeas corpus do Paulo Maluf. Se um juiz, um ministro do Supremo, pode cassar decisão monocrática de outro. Se o método, o recurso utilizado pelo Dias Toffoli for referendado pelo tribunal, abre-se mais uma brecha favorável ao Lula. Porque se define que qualquer ministro pode negar uma decisão de outro. Por exemplo, um habeas corpus da defesa do Lula, que chegará às mãos do Edson Fachin, relator da matéria. O Edson Fachin pode monocraticamente não aceitar o habeas corpus, e qualquer um dos seus pares, a prevalecer a tese do Dias Toffoli, a prática do Dias Toffoli, qualquer um deles pode cassar essa decisão. É o que estará fundamentalmente em jogo aí, uma questão de princípio de atuação do Supremo Tribunal Federal. Vera. Me parece uma boa discussão, porque tudo bem, se há um exagero de decisões monocráticas, por outro lado, cassar monocraticamente uma decisão, aí você parte por um mano a mano entre ministros do Supremo, que no atual cenário de conflagração da Corte me parece bastante perigoso. Então é bom que eles se detenham sobre essa questão, além do caso do Maluf em si. Acho que o Andreasa fez um bom arrazoado, e a minha opinião é que não deveria se tornar uma praxe esse tipo de coisa, porque aí vira várzea de vez. Vai lá, Madu. O Andreasa foi perfeito. O problema é o seguinte: ainda tem gente que prefere assistir novela. Esse embate aí que vai, essa luta de fundo aí desse MMA que é o Supremo, né, do Maluf, do HC do Maluf, é realmente sensacional. É uma questão jurídica importante, fundamental e realmente, como a Vera disse, caso um juiz possa cassar a decisão do outro, né, de forma monocrática, daqui a pouco eles vai ter que ter detetores de metais na porta, né, do Supremo Tribunal Federal, para ver se os juízes não estão entrando armados, porque só vai sair, no mínimo, tiro, soco, facada. Né? Agora, essa questão toda tem, né, como objetivo, como fulcro do seguinte, realmente os interesses do ex-presidente, atual presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. No fundo, devia mudar o nome para STL, Supremo Tribunal do Lula, porque eles vai e vem, muda a agenda, mas é sempre para descobrir ali frestas que permitam que Lula escape da cadeia, e aí junto com ele toda aquele contubérnio, né, toda a quadrilha que vai do PMDB para o PSDB, PP, que eu já estou cansado aqui de repetir todo o dia. Agora, a questão do Paulo Maluf, ela é muito engraçada, porque quando ele cometeu os crimes, né, os crimes de corrupção passiva e tudo, meteu a mão no dinheiro, ele gozava de boa saúde, era um cara novo e tal. Como ele sempre teve bons advogados, né, ele foi postergando, né, a prisão, foi empurrando com a barriga, que aliás é cada vez mais descomunal, e aí só foi ser preso aos 87 anos. Aí subitamente, né, na cadeia, se descobriu doente, aí vira um caso humanitário. Aí eu coloco a pergunta para os nossos ouvintes: seria realmente Paulo Maluf, soltar ele um caso humanitário? Seria Paulo Maluf exatamente um ser humano?